Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor desembargador Francisco José Meche, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Eu solicito a colega Melanie, que é coordenadora adjunta, para realizar, por gentileza, a leitura do currículo do nosso convidado e indicar o tema que será apresentado. Muito obrigada, professor Igor. Bom, o desembargador Francisco Meche é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É graduado também em Administração de Empresas pela URGS, onde também fez graduação em Administração Pública. Especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também em Direito Tributário pela URGS. Exerceu a advocacia entre 1972 e 1995 perante a Justiça Estadual e Federal, Tribunais de Contas, Administrativos e Desportivos e Tribunais Superiores. Foi secretário-geral da OAB entre 1987 e 1990 no Rio Grande do Sul e também conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul entre 1985 e 1990. Foi juiz do Tribunal de Alçada pelo 5º Constitucional da Advocacia entre 1995 e 1998, além de juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral entre 1994 e 1995. Foi agraciado pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul com a Comenda Oswaldo Vergara, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul com a Medalha Irmão Afonso e pelo Poder Judiciário com a Ordem do Mérito Judiciário. É professor titular da Faculdade de Direito da PUC, licenciado, e professor dos cursos da AJURES, da OAB do Rio Grande do Sul e do IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desde maio de 1998, onde foi vice-presidente de 2014 a 2016, e preside a 22ª Câmara Civil e o Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça. Professor Igor. Muito obrigado, Melanie. O desembargador Meche, então, ele vai tratar sobre reforma tributária, mas antes nós gostaríamos de dar as boas-vindas, desembargador, e também gostaríamos de ouvir antes a sua história, basicamente no Centro de Estudos Tributários, que é uma vinculação bastante antiga, e o início da sua carreira na área tributária. Seja bem-vindo, desembargador. Pois olha, professor Igor, para mim é uma honra muito grande participar desta entrevista. E quero lhe fazer uma homenagem da admiração que eu tenho pelo professor Igor, desde o tempo que fomos colegas lá no Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica, e também pela sua atuação como professor da hoje Escola de Direito da Universidade Federal, e também como advogado militante. E vou dizer ao professor Igor que tenho dele uma pitada de ciúmes, no bom sentido, porque tem na família a professora e doutora Rosane, o doutor Tiago, a doutora Bruna e, que eu saiba, também a doutora Camila. Né? É verdade. Eu tenho a impressão que o neto Andrei não vai ficar longe dessa área aí também, pelo menos é uma forte tendência. Nossa, obrigado. Saudar também a doutora Melanie, que é adjunta do Centro de Estudos. Eu tenho acompanhado já trabalhos dela também. Quero saudá-la da maneira receptiva e da maneira elegante que nos recebeu. Pois bem, falar ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito, da Escola de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu volto como num ato mágico àquele período lá na década de 80, década de 90, em que, numa primeira fase, sob a coordenação do professor Rômulo Maia, que era o coordenador do Centro de Estudos, como hoje o professor Igor. Né? Também a professora Sulamita dos Santos Cabral, que era a vice-coordenadora.
E nós nos reunimos no Panteão, vamos ver se eu estou bem lembrado, professor Igor, no segundo andar da escola, né? Exatamente. Lá no auditório ali, né? Exato, Continua ali o Panteão? Continua ali. Continua. Pois bem. E, na época, também, nós tínhamos um período em que era diretor da faculdade o professor Fernando Jorge Schneider, que era professor de Direito Tributário, né? E que dava, então, um apoio muito grande ao Centro de Estudos, né? Centro de Estudos Tributários. Lembro também da presença do professor Antônio Augusto Falcão, sim. Do professor Dagoberto Liberato Cantizano, lá da PUC, o professor Domiciano José da Cunha, professor Apio Cláudio Beltrão. Participavam também com frequência aí o professor Ari Pargender, que depois foi um grande coordenador do Centro de Estudos. Sim. Também professores, né? E professores Exato. Convidados, professor José Otávio Carrar, professor Cláudio Otávio Melquides Xavier, o professor Roque Joaquim Folkweis, professor Walter Paulos Valério, né? Então, grandes advogados que não eram professores, como, por exemplo, grandes tributaristas, René Isolde Ávila, Hélio Faraco de Azevedo, e tantos outros que vinham ao Centro de Estudos, eram às vezes convidados para falar sobre determinado tema, e às vezes o palestrante não era da área jurídica, às vezes o palestrante era alguém da área econômica, da área financeira, que vinha falar sobre um tema que nos iluminava para interpretar a legislação financeira e, principalmente, tributária. Né? Sim. Então, Igor, essas lembranças lembram a nossa história, né? E servem, assim, para conviver, e a oportunidade que, pelo menos, eu tive de aprender com esses grandes do direito tributário. Eu posso dizer do direito tributário nacional. Tá? E hoje estão aí no direito tributário, que eu conheço bem, o professor Igor, o professor Luiz Felipe de Fini, eu tenho a impressão que está jubilado já o professor, também aqui desembargador do tribunal, Adão Sérgio Cassiano do Nascimento. É verdade. Quem mais está aí com vocês aí? O professor Andrei, ele... Andrei Peter Veloso. Até há pouco tempo. O professor Andrei, aqui nós também temos, seguidamente, aproveitamos as suas obras, né, os seus comentários. Então, essa é vamos dizer assim, uma lembrança muito querida, né, muito forte, do período do Centro de Estudos. E depois a coordenação passou ao professor ministro, né, também desembargador federal, o Ari Pargender. O Ari Pargender era uma figura marcante, Igor. Marcante como colega, marcante como professor, marcante como magistrado, marcante, eu conheci ele como advogado, ali no edifício CRAI, ele tinha um escritório junto com o doutor Péricles Druck, né, do Grupo Habitasul. Sim. Depois ele passou no concurso, me lembro que teve um período também em Passo Fundo, e veio depois aqui para uma vara federal, aqui ali no edifício protetor. A 11ª Vara Federal, na época, tinha sido criada. Logo que foi criada a 11ª Vara Federal. Isso mesmo. E ele, professor Igor, tinha uma peculiaridade. Ele, se fosse preciso, ele despachava na escada do prédio. Não deixava ninguém mal, era impressionante, vamos dizer assim, o sacerdócio dele como magistrado. E eu participei muito, eu advogava com alguma frequência na Justiça Federal, e tinha um processo que é impressionante, a contração ao trabalho, ao estudo e ao estudo do direito tributário. Né? Sim. E também devo lembrar a nossa passagem lá na PUC, né, onde eu fui aluno do professor Domiciano José da Cunha,
e do professor Dagoberto Liberato Cantizano, Sim. E com eles eu fui, vamos dizer assim, estimulado. Depois fiz o curso de pós-graduação em Direito Tributário e também convênio com a Universidade Federal, um curso que iniciou em março e foi, me lembro, terminou no dia 23 de dezembro daquele ano de 1975. Né? Então, o professor Cantizano, depois houve uma viagem do professor Benvenuti, Danilo Benvenuti, para a Europa, e eles, então, fizeram lá uma espécie de um teste, tive que fazer uma explanação lá na PUC, né, e alguma coisa sobre a atividade, mas eles nos conheciam lá como um aluno da PUC. Então, eu iniciei lá em agosto de 1978, Sim. pela coordenação lá do Direito Público, né, do Departamento de Direito Público, do professor Domiciano José da Cunha, que, aliás, foi um homem-chave para a introdução do ICM, em substituição, Igor, à época, ao IVC. O IVC era o Imposto sobre Vendas e Consignações. E quando foi extinto, eu me lembro que a alíquota final era 6%. Cumulativa. Sim, e ela, então, por exemplo, o produto saía a mercadoria saía, por exemplo, do fabricante, na época não tinha o S dos serviços, né? Sim. Então, ia aquela trajetória, fabricante, na época nós tínhamos muito a figura do atacadista, do varejista, e para depois, então, chegar no consumidor final. Então, nós trabalhamos muito aquela questão, o IVC era o imposto cumulativo, Sim. E o ICMS trouxe a ideia, então, da não cumulatividade, ou seja, nas etapas posteriores, abatendo o que já havia sido cobrado nas anteriores, nas etapas anteriores. E o professor Domiciano, ele vibrava com isso, porque ele tinha participado de comissões nacionais da área das secretarias de Fazenda, né, inclusive da Receita Federal, no sentido da introdução do ICMS, que depois, com a Carta de 88, trouxe, então, o ICMS, né? Introduzindo serviços, né, serviços de transporte, serviços de comunicação, e introduzindo, então, o S no tributo. Né? Sim, perfeito. E também, Igor, o que me parece muito importante, lá na Escola de Direito da PUC, um convívio maravilhoso. Um outro professor, que foi meu professor também, que depois passou para o tributário, o professor Apio Cláudio Beltrão. Né? Sim. E figuras maravilhosas, né? Como um professor Igor Danilevich, né? Professor Leandro Paulsen, professor Paulo Calhendo, a professora Magda Polandzic, professor Felipe Pozobon, né? E outros que estão lá hoje, me parece que está lá também o professor Milton Terra Machado, né? Sim, professor Arthur, professor Milton. Então, esse convívio, Igor, sempre foi assim, maravilhoso, o aprendizado com os amigos, o aprendizado com os colegas. E eu gostava muito de sentar, tenho muita saudade daquela mesa grande da sala dos professores. Sim. E eu tinha também aí, nós às vezes íamos ali na sala do diretor, principalmente quando o diretor era o professor Fernando Jorge Schneider, nós íamos lá conversar com ele, esperávamos lá até começar o centro de estudos, né? Que às vezes atrasava algum palestrante, alguma coisa, principalmente por causa do trânsito, né? As reuniões começavam, se bem me lembro, às 18h30. Né? No início eram as quartas, depois tiramos das quartas por causa do futebol. Aí veio as terças-feiras, porque quarta sempre tinha futebol. Né? Não, porque tem futebol. Sim. Então, da alegria muito grande de ter esse, assim, vamos dizer, esse convívio
maravilhoso, tanto na Escola de Direito da Universidade Federal, como na Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica. Eu devo dizer que isso até, eu sempre digo, é uma pequena receita minha, assim, muito individual, de felicidade. Eu, em 1963, tinha 14 anos e comecei a estagiar na Associação Comercial e Industrial de Estrela. E lá eu fazia guias de tributos, né? Guias para a Secretaria Municipal de Fazenda, né? Na época tinha os tributos do IPTU, o Imposto sobre Indústria e Profissões, que hoje é o ISS, né? Fazia guias de imposto de consumo, que depois veio a ser o IPI, né? Guias de imposto de renda. Então, tinha uma ligação muito grande com a Secretaria Municipal de Fazenda de Estrela, com a coletoria estadual e com a coletoria federal. Mas, Igor, te confesso, e aí a receita de felicidade, te confesso que eu não gostava do direito tributário. Eu não gostava daquilo, eu achava muito chato, muito, sabe, muito detalhista, né? É verdade, geralmente é um sentimento e comum na graduação. Depois, Igor, eu percebi, lá na época do estágio, eu tive lá um grande coordenador, que era o professor Rodolfo Maria Hatt, e ele dizia assim, meu filho, tem que fazer força para gostar. E aí eu comecei, aos poucos, a fazer força para gostar. Então, daquilo que eu queria ver longe e que eu não gostava, eu estou lidando com isso há 57 anos. Imagina. Então, a receita de felicidade é essa, é fazer bem o que se apresenta. E se a gente se dedica àquilo que se apresenta, e aí, no caso, o direito tributário, a gente acaba gostando. Né? Sim. E pese a sua complexidade, as suas dificuldades, né? Então, a gente acaba gostando, e essa é a receita de felicidade. Em qualquer atividade, seja no direito, seja na música, seja na cultura, seja no esporte, né? Seja em qualquer, até no amor, né? Quando você se dedica, você acaba gostando. Você começa a se sentir mais seguro, né? E acaba gostando. E isto em todas as atividades, em toda, vamos dizer assim, do sistema multifacetado do dia a dia, nós vamos gostando das coisas que a gente se dedica. É verdade. Interessante. Linda trajetória. E depois, professor Igor, o que também me parece importante é esse compromisso que nós temos, eu em 1995, e aí também eu tenho que fazer uma referência muito grande a um aprendizado, o aprendizado da PUC, da Escola de Direito, o aprendizado da Escola de Administração de Empresas e Administração Pública da Universidade Federal, e também atividade depois, e eu tenho dito sempre para os meus alunos, né, atividade na OAB. Eu, logo que me formei, procurei sempre participar de comissões. Eu, como tinha escritório em Porto Alegre de advocacia e escritório em Estrela, eu era também uma espécie assim de olheiro do presidente Justino Vasconcelos na OAB. E depois, em 84, sob o comando do advogado Luiz Carlos Lopes Madeira e do advogado à época, depois ministro, depois deputado federal, depois ministro da Justiça, ministro Supremo e ministro da Defesa, né, o doutor Nelson Jobim, nós participamos de uma campanha da OAB. Então, fui eleito primeiro conselheiro suplente da OAB, né, e depois conselheiro titular. Né, e lá aprendi muito também. Então, devo muito à seccional da OAB do Rio Grande do Sul, mesmo também ao Conselho Federal da OAB, um aprendizado muito grande, um aprendizado de ter essa visão aberta, democrática, de todas as correntes de pensamento, seja a corrente política, seja a corrente doutrinária,
seja a corrente acadêmica, né? Seja de áreas do direito. Então, devo muito. E em 95, então, disputei a lista, fomos 33 candidatos, a lista sexto para a OAB, e vim aqui, disputei aqui no tribunal, depois, então, fui escolhido para integrar, pelo quinto da advocacia, os quadros à época do Tribunal de Alçada. Isso foi em junho, fui nomeado em 31 de maio de 1995. E depois, então, passei em 1998, então, fui promovido a desembargador do tribunal. Desde aí estou aqui. No período em que estive no Tribunal de Alçada, julgava os tributos municipais. Né? E no Tribunal de Justiça, então, os tributos estaduais e municipais. Então, posso dizer aqui que, seguramente, aqui no tribunal, nesses quase 26 anos, 25 anos, eu em junho completo 26 anos, tive seguramente mais de 200 mil processos decididos. Então, é um trabalho muito grande, né? O professor Igor conhece isso bem, porque tem uma irmã que é um destaque aqui também na magistratura, a professora Karen Danilevich Bertoncello, né? Que tem um destaque muito grande pela sua atividade, tanto na magistratura, na carreira, como também na júris e nos institutos do direito brasileiros, né? Então, sabe como é isso. Muito bem. E dizer, isso sim eu queria dizer, que parece que é muito importante, né? Eu acredito muito na justiça, numa justiça que não é cega, né? Eu acredito muito no judiciário que se empenha em conhecer o mundo, né? E dar alento umas mazelas humanas, né? Agora com nós estamos vivendo aqui sofrimento todos os dias, nós temos a pungência, a dor, né, de nos aproximarmos da doença de familiares, amigos, conhecidos, né, brasileiros, enfim, todo esse cenário mundial. Estarmos próximos, como eu sempre digo, da doença e próximos da morte. Então, me parece que isso aí, e aqui, então, nós não podemos deixar de fazer uma homenagem a todas as pessoas da saúde, né, que estão na linha de frente, tratando isso aí, assim, às vezes eu digo de uma forma estoica, né, de uma forma incansável, né, de uma Sim. forma que nós temos que, eu diria assim, isso é um preito de reconhecimento que não vai terminar. Né? Então, nós acompanhamos isso, esperamos que o mal termine, mas eu digo, o reconhecimento ao trabalho dos profissionais da saúde nesta área. E dizer que aqui, professor Igor, eu vou apanhar um dado aqui, ó. De março de 2020 a março de 2021, ingressaram aqui no tribunal 1 milhão, até isso, esses dados são até segunda-feira agora, 29 de 3 de 2021. 1.770.563 processos. Aqui no tribunal, que eu me lembre, especificamente, tem mais... Eu estava vendo a imagem do Igor agora, que eu acho que escapou. Isso. Estava vendo, viu, professor? Então, acho que está um pouco congelada a imagem. Eu estava vendo o tribunal recebeu, só aqui sobre Covid, ao redor de 8.500 processos. Desses, desde março do ano passado, desses, mais de 7.500 já foram julgados. Então, nós recebemos aqui situações, professor Igor, de alto aprêmio, de vagas em hospitais públicos, privados, clínicas, UPAs, né? Unidades de emergência. Né? Então, a luta
por esse trabalho. Então, isso me parece muito importante no sentido de que essas mazelas, que essa dificuldade, essa pungência da Covid e de outros males, né, sempre devam assim valorizar o trabalho do Poder Judiciário. Não só do Poder Judiciário, também eu tenho acompanhado aqui o trabalho espetacular do Ministério Público Estadual, que eu acompanho muito, da Defensoria, né, dos advogados, com toda a sua inteligência, com toda a sua luminosidade, trazendo ideias, teses, assim como fazem no direito tributário, no direito público em geral, onde eu atuo, mas especialmente nessa área de saúde, né? Então, esse trabalho, vejam, o reconhecimento, o tribunal agora vai para o 12º ano em que tem o maior destaque dos grandes tribunais do país, né? Tem sido escolhido sempre o melhor, ou dos melhores tribunais do Brasil, né? Por quê? Por um trabalho feito de construção, né? Um trabalho que se usou a inteligência da atividade pública, mas também a inteligência da atividade privada, de grandes empresas de consultoria, para fazer esse planejamento, vamos dizer assim, esse trabalho importante. E eu acredito também, né, vejam, no judiciário que se renova, que se reinventa e que se recria, né, com exemplos como o exemplo aí do seu colega Difine, que está aqui atuando forte, né, que coordena o nosso Centro de Estudos Judiciários, né, que eu fui até o primeiro presidente do centro, quando era vice-presidente do tribunal, ele foi criado em 2015, né? Então, hoje ele tem levado isso e aliando essa experiência da magistratura com a formação de magistrados e servidores e com a formação também aí na Escola de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós também temos, que é muito importante, na feliz expressão de José Saramago, nós acreditamos num sistema da administração da justiça que seja companheira cotidiana dos homens, que esteja ao lado das pessoas, né? Como ele define como sendo uma justiça pedestre, a justiça que caminha com as pessoas na rua, nos shoppings, nos estádios, né? Nas universidades, né? Nos lugares públicos, nos parques. Esta é a justiça que compreende as pessoas. Então, seria assim uma colocação inicial. Também não posso, é claro, deixar de fazer um agradecimento por esse trabalho todo da minha mulher, Tereza Cristina, que, a semelhança da Rosane, é companheira, eu sempre digo assim, dos nossos planos de vida, tanto na vida profissional, né, como na vida da família, na vida do dia a dia, né, nas ambições, nas frustrações, na doença, né? Enfim, isso a Tereza Cristina, e lembro também dos filhos, Federico, né, que é formado, foi aluno do professor Igor lá na PUC, né? O Carlos, que é da área da engenharia, né? As noras Carolina e Thalita, e há também a minha neta Tereza, que tem 7 anos, né, e que está fazendo força para uma alfabetização mista, um pouco presencial, sim, mas grande parte online e remota. Não, que maravilha. E as colocações iniciais. Né? Sim, sim. Aproveito a saudação a nome da doutora Tereza, extensivo a toda a família, e a neta. A neta, que idade está o Andrei? Está com 6. 6, desregula, a Tereza tem 7. Né? Isso aí, muito bem. Ele ainda não começou o primeiro ano. Sim, está esse ano no primeiro ano. Então ele já vai passar por isso aí também. Não está. Aquelas aulas remotas em que está com uma boneca no colo, cai a boneca no chão, né? Ele vai estar com uma bola de futebol, um carrinho, uma coisa, quer dizer, daqui a pouco cai o carrinho. Se então, Deus quiser, vai passar logo essa pandemia. Vai passar.
Mas, desembargador Meche, gostaríamos também de lhe ouvir, e aí também peço a ajuda da colega Melanie. Reforma tributária é um tema que há muito tempo se fala, tem altos e baixos, ora se comenta mais, ora menos, admite várias interpretações, porque é um mundo em aberto, é o futuro, na verdade. O senhor poderia nos tecer alguns comentários, algumas observações sobre a sua perspectiva, por favor? Bom, eu já fui mais esperançoso, porque eu acompanho isso junto com o professor Igor. Seguramente nós acompanhamos muito aquela ideia revisionista do sistema tributário nacional lá em 1993. Depois o trabalho da reforma tributária é muito forte no governo Fernando Henrique, em que era o coordenador nacional disso, era o, vamos dizer assim, o coordenador da comissão da reforma tributária, o nosso prezado deputado, à época, deputado Germano Rigoto, deputado federal, depois governador do nosso estado, e uma pessoa que lida muito com isso, né? Nós, desde aquela época, e lá eu tenho a impressão que a coisa esteve assim mais pronta para acontecer, né? E aí houve ali uma pequena desinteligência, uma pequena dificuldade à época com o ministro de Fazenda, que era o Pedro Malan, né? Pedro Malan disse, não, nós vamos fazer pequenas reformas, vamos introduzir algumas contribuições, né? E acabou não saindo a reforma. Depois tem aquele projeto do deputado Raul, né? O deputado foi secretário da Fazenda 3 anos no estado do Paraná, um deputado muito experimentado na área, né? E eu acredito, está aí agora a PEC 45, né, que leva lá o relator, aliás, o proponente é o deputado Baleia Rossi, né, e que é um trabalho do CECIF, né, do Centro de Cidadania, né, Centro de Cidadania Fiscal. Então, a PEC 45, que é de 2019, eu estava até vendo a tramitação dela, ela está, vamos dizer assim, um pouco parada, tem um compromisso. E eu lhe confesso, professor Igor, eu tive uma impressão muito boa, agora de fevereiro para cá, do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, mineiro. Me deu uma impressão muito boa e eu estou assim, muito esperançoso. Ele, juntamente com o deputado, presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falaram que querem ver se nos próximos 10 meses, pelo menos, essa reforma crie corpo, né? E que seja praticamente votada até então. Eu falei antes, no início, nós precisamos valorizar as convergências. Nós temos convergências sobre reforma tributária. Convergências no lado do sujeito ativo, no lado, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? E temos, por outro lado, também que olhar a posição do contribuinte, do sujeito passivo, né? Da pessoa física, da pessoa jurídica, né? E o próprio sistema tributário nacional, ele é um verdadeiro estatuto, né? Ele é um estatuto que vamos dizer, tem uma proteção com cláusulas, com princípios fortes, né, próprios do sistema tributário e princípios gerais do direito, né, que devem ser respeitados, né? Então, me parece que essas questões ligadas ao olhar assim, se olha muito para o lado do sujeito ativo, né? Para o lado dos entes tributantes. Mas nós também temos que olhar para o lado do sujeito passivo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica.
Desembargador Mesch, se o senhor me permite, justamente quanto ao ponto, qual seria a principal dificuldade, então, de conciliar uma reforma tributária com as chamadas cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição? Pois bem, exatamente o que eu disse, né? Vejam, tem áreas que não têm interesse de perder poder. Tá? Tem áreas que estão acostumadas, outros também se preocupam muito, e aí a sabedoria do professor Bernardo Api, do professor Eurico de Santos e de outros que integram esse CECIF, o Centro de Cidadania, né, Fiscal, né, no sentido de a preocupação com perda de arrecadação, a preocupação com perda de poder. E a professora Melanie, a preocupação em não mudar o que se sabe, né? Inclusive na área doutrinária. Nós temos pessoas que têm obras que estão na, sei lá, 30ª edição, 40ª edição, e que querem que fique aquilo como está. Tá entendendo? Eu me lembro, em 73, quando eu me formei na Escola de Direito da PUC, em 74 entrou o Código de 73, o Código de Processo Civil, o Código do Zaide, né? Então, tinham advogados que não queriam que o código entrasse em vigor, porque eles estavam dominando o código do Chico Campos, o código do Chico Ciência, de 39, né? Ou seja, é uma resistência à mudança. Eu compreendo isso. A resistência a um risco de perda de arrecadação, a resistência à perda de poder, de importância. Eu vou agora falar um pouquinho sobre o IBS. Você vai ver que tem um deslocamento de eixo de poder para a União. E o senhor acredita que essa unificação de tributos ela seria uma solução para simplificar a nossa tributação? Sim, eu vou lhe mostrar como. Vou lhe mostrar como. E mais, inclusive em cima dos temas do STF, os temas de 2020. Eu já nem vou pegar os temas de 17, 18, né? 2017, 2018, né? Para ver a dificuldade. Agora, tem estruturas. Eu tenho lido pesquisas, eu até não vou afirmar que essa é melhor que aquela, que essa é mais precisa do que aquela, mas tem pesquisas que dizem que para se colocar em dia na área tributária, uma empresa, uma pessoa jurídica, ela precisa de 1.800 horas ano. Tem sociedades, professora Melanie, que é ao redor de 250 horas ano. Então, esse custo, imagina esse custo reduzido, professor Igor e professora Melanie, e esse valor todo deslocado para investimento em produto, em mercadorias, em serviços, em treinamento, em tecnologia, em aprimoramento. Veja, quanto se pode ganhar com isso? Inclusive o número de empregos, a geração de empregos que lidem com produtos e com serviços, e com importação. Vamos falar da importação e da exportação também. Tá? Então, vejam, eu vejo, por exemplo, eu lido com direito tributário há 57 anos. É impressionante a dificuldade. Por exemplo, no ICMS, nós temos lá o fato gerador, né? Fato gerador do ICMS é o ICMS que está na Lei Complementar 119 de 2003, que é Lei Complementar do ISS. Lá tem um fato gerador do ICMS. Eu pergunto para quem vai estudar isso. Nós temos um artigo, Melanie, o professor Igor conhece isso muito bem, o artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68. Eu já, na época,
estudava um pouco de tributário, lidava com isso, mas claro que como estudante, né? Tem lá um artigo que é mantido. Pergunto por que esse artigo 9º do decreto-lei, vejam bem, do período revolucionário, né? Ou do período da ditadura, como querem outros, não vou entrar nisso, né? Então, eu pergunto por que esse artigo 9º não foi incorporado na Lei Complementar Federal 119 de 2003. Então, nós vamos pegar, por exemplo, eu estou aqui com o tema 379 do Supremo Tribunal Federal. Tema, está aqui, relator, ministro Dias Toffoli. Tá? Vejam bem, nós entramos numa farmácia de manipulação. Tema 379 diz assim, no tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre aquele produto que é encomendado, que a Melanie vai lá, encomenda, ela vai numa clínica, faz o exame completo, e aí diz assim, bom, agora a senhora vai fazer. Esse medicamento é feito sob encomenda pela Melanie, pela consumidora, pela usuária Melanie, né? Sobre isso vai incidir o ISS. Agora, ali na prateleira, aqueles outros produtos que estão ali, por exemplo, perfumes, né, complexos vitamínicos e coisas, vão pagar o ICMS. Então, está aqui, ó. Vejam bem. Então, fornecimento de medicamentos encomendados para a posterior entrega aos fregueses, em caráter pessoal para consumo. Incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira produzidos pelas farmácias de manipulação, ofertados ao público. Claro, esses são ofertados ao público em geral. O da encomenda é só para a Melanie, ou para o professor Igor, ou para mim, porque eu vou lá com a receita, aí eu vou pagar ICMS. Então, tem que ter uma escrita separada. E uma outra escrita para o ICMS, que são todos os produtos que estão à venda lá e que não são os de encomenda. Tá? Então, é impressionante a dificuldade. Quer dizer, nós temos quem pega o fato gerador, do fato gerador da Lei 8820/89, a lei básica do ICMS do Rio Grande do Sul, combina com a Lei Complementar 87/96, que é a Lei Candir, tá? E mais o Sistema Tributário Nacional, o ICMS na Constituição, a Constituição aí tem praticamente 2 páginas só sobre ICMS. E aí, então, eu vou para o que me parece muito importante. A ideia, vejo, de simplificação, tá? Então, eu vou tentar ver se localizo aqui. Olha aqui, ó. Ver se localizo aqui, olha aqui, ó. Vejo, então nós vamos. A proposta da PEC 45 é criar um imposto, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir 3 impostos federais: o IPI, PIS e COFINS. Vai substituir o imposto estadual, o ICMS, e vai substituir o imposto municipal, o ISS. Tá? Então, vejam bem, é um imposto que será de competência da União e que deverá realizar a repartição entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. A arrecadação e a distribuição, vejo, vão ter um comitê gestor nacional, com representantes da União, dos estados, tá? Claro que nos estados do Distrito Federal, e nos municípios, também o Distrito Federal. O Distrito Federal tem competência estadual e municipal. Tá? O IBS vem, Melanie e professor Igor, né? O professor Igor conhece isso muito bem, vem por lei complementar federal, a semelhança do ISS. Nós temos a lei complementar 116 de 2003, que é o guarda-chuva nacional.
E os 5.570 municípios vão ter que cumprir o que está na lei complementar. Vão poder, vamos dizer assim, vão poder detalhar mais, pormenorizar, mas não vão poder desrespeitar a lei complementar federal. E nesse sentido, desembargador Mesh, o senhor acredita que pode haver alguma interferência ou limitação na autonomia dos entes federativos? Não, eu acredito que sim, vai haver. Por exemplo, olha aqui, uma questão, por exemplo, importantíssima. O novo tributo vai ser composto de 3 alíquotas. Uma federal, que é a alíquota da União, para o IBS, vão ter alíquotas estaduais diferentes, entre os 26 estados e o Distrito Federal, e vai haver a alíquota do município. Tá? A senhora é aqui de Porto Alegre? Sim, doutor. É natural de Porto Alegre. Então, Porto Alegre vai ter a sua alíquota do IBS. Né? Novo Hamburgo vai ter a sua alíquota, Caxias vai ter a sua alíquota, Pelotas vai ter a sua alíquota, Estrela vai ter a sua alíquota. Tá? Então, agora, claro, toda a administração disso, principalmente, por exemplo, em relação ao ICMS, o Estado vai perder, ele vai perder poder, o poder vai estar lá, a legislação é federal, é um grande guarda-chuva. Agora, eu coloco, mas para o contribuinte vai simplificar muito, inclusive para quem vai assessorar o contribuinte, a pessoa, contribuinte pessoa jurídica e contribuinte pessoa física, né? Então, vejam bem, uma outra coisa importante, né? Nas operações, aqui, o que tem de tema sobre isso, inclusive energia elétrica, né? Das operações interestaduais, o imposto passará a ser devido no destino. Tem discussão, energia elétrica, tem discussão. Onde é que é devido o ICMS? Lá no estado do Paraná, na saída da energia de Itaipu, ou aqui em Porto Alegre, onde ela chega? Né? Onde ela é distribuída, seja para comercialização, seja para industrialização. Tá? Outra coisa muito importante, não haverá possibilidade de benefício fiscal. Isso aí vai dar uma discussão muito grande, vai ter muita oposição a isso. Mas então nós vamos tentar buscar o que é convergente, né? Que deverá ser informado, quer dizer, vejam bem, toda essa questão de benefício fiscal será informado pela neutralidade. As desigualdades regionais deverão ser combatidas pela União, quer dizer, a União vai vai procurar assim, restabelecer isso, né? Mas vejam bem, vai ter uma oposição muito grande em São Paulo nisso aqui, porque cobra na origem. Tá? Tem muita coisa que é cobrada na origem. Agora, na PEC 45, o IBS vai ser cobrado lá no destino. Tá? Lá no estado onde vai ser consumido o produto, onde vai ser usufruído o serviço. Né? Vai também ter vai praticamente terminar com a seletividade, né, principalmente do IPI e do ICMS. O IPI, todos vocês sabem, ele deve ser seletivo, e o ICMS pode ser seletivo. Tá? Então, vai haver uma alíquota única, né? Então, nós vamos ter que também criar daqui a pouco algum tributo para, por exemplo, bebidas, armas, né? Algum supérfluo, talvez um outro tributo para compensar isso um pouco. Né? E vejam que é muito importante, fases de transição, né? De 10 anos. Né? Vou ver se eu consigo localizar isso aqui no projeto. Olha aqui, ó. A primeira transição deverá ocorrer em 10 anos, que é a transição da substituição do IBS pelo IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Os primeiros 2 anos será cobrada uma alíquota de 1% para o IBS, que será tirada da COFINS. Vejam bem, a COFINS é federal. Vejam como isso está bem pensado. E a experiência do pessoal da CECIF, professor Bernardo Api, professor Eurico de Santos, né, que é professor também da FGV, né? E depois vamos ter uma regra de transição de 50 anos, né, para fazer aquela adaptação final, que é
deverá ser realizada em 50 anos, sendo que dos 20 primeiros anos será mantida a receita atual, corrigida pela inflação. Então, é um período de transição que sempre era, pelo menos foi nas outras reformas, o grande bicho-papão, eu diria assim, o que assustava a todos. Né? Então, é uma reforma de longo prazo, né? Exatamente. Nos 30 anos seguintes, a tributação de todo o IBS será encaminhada gradualmente, veja, da origem para o destino. Então, isso está muito bem pensado, isso também pode ser reduzido, né? Eu acho que aumentado não, porque se for aprovado isso aí, eu não vou participar de uma regra de transição de 50 anos, né? Não tem? Você vai participar disso, eu não vou participar disso. Então, o que me parece importante tem ideias boas, ideias iniciais. Claro, vão ter que haver ajustes, né? Transformações, a gente compreende tudo isso. Agora, aquilo que for, vamos dizer assim, convergente, né, deve ser aproveitado. E o que é divergente, a gente vai ajustando. Né? Daqui a pouco teremos mais reformas, vamos ter uma primeira etapa. Né? Eu acho essa ideia do IBS uma ideia muito boa. E de quem tem, vamos dizer assim, muita experiência. O estudo do CECIF é um estudo de 5 anos. Né? Então, também me parece importante, né, que toda essa questão da reforma ela deve levar em conta, vejam bem, os princípios constitucionais, principalmente lá do artigo 5º da Constituição, autoridade competente, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aquilo que eu digo, disse no início, é o olhar não pela entidade tributante, é o olhar também pelo sujeito passivo, pessoa jurídica e pessoa física. O direito a advogado e a permanecer calado, né? Proibição de provas obtidas por meios ilícitos. Né? Isso aí tudo tem que ser visto também dentro da reforma tributária. Ou seja, os princípios gerais da nossa Constituição também se refletindo lá no sistema tributário nacional. Então, de uma maneira assim muito rápida, muito resumida, né? Eu acho que isso aí nós teremos ainda grandes debates. Eu tenho aqui, da tramitação da reforma, 33 páginas, que eu tirei essa semana. Já tem 33 páginas de movimentação na Câmara de Deputados, na comissão mista. Sim. Então, você tem ideia, e eu estou, assim, esperançoso. Né? Agora, se nós formos valorizar as divergências, nós não vamos chegar à reforma tributária. Claro. Não vamos chegar, não tem como. Essa, pelo menos, é a minha sensação, eu dizia um pouco de experiência, de quem lida com direito tributário há 57 anos. Muito bem. Excelentes colocações, desembargador Mech. Colega Melanie, teria mais alguma colocação, alguma questão? Então, professor, de minha parte era isso. Eu agradeço muito pelos ensinamentos do desembargador Mech e também gostaria de dizer que foi realmente muito bom ouvir um pouco mais sobre a história do nosso Centro de Estudos Tributários. Sem dúvida. Agradeceu bastante. E, desembargador Mech, então, quero lhe agradecer novamente, e não me canso de fazer isso, e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais são de uma honra muito grande em participar eu diria assim, dessa conversa, desse bate-papo, também, como eu disse no início, de um verdadeiro ato mágico de lembrança, né? De lembrança, de conhecimento, de aperfeiçoamento. Eu sempre digo, isso significa uma melhora do que se pensa, uma melhora do que se escreve e também uma melhora do que nós somos. Então, o trabalho feito pelo Centro de Estudos, nesse sistema agora, e talvez depois, e desejamos que isso seja
o quanto antes, para que nós possamos nos abraçar, né? Nos olharmos e lembrarmos, como eu lembrei um pouco aqui, de passagens de muito aprendizado, de muita amizade, né? Lembrando aquela ideia bonita, né, de Milan Kundera, o escritor tcheco, que fala do valor da amizade, né? E também de Santo Tomás de Aquino, que fala do valor do muito obrigado. Do muito obrigado tem 3 fases, né? Mas aquela fase do muito obrigado mais profunda, né? Que é o agradecimento e pela vinculação, né? É um agradecimento que significa que eu fico obrigado, mas também vinculado. Então, eu gostaria de dizer isso ao nosso centro de estudos, né? Do obrigado por ter tido a oportunidade de conviver lá atrás, né, com o primeiro coordenador e sua equipe, professor Rômulo Maia, né, depois com o professor Ari Pargender, né, grande coordenador também, grande professor, grande maestrado, né. O professor Rômulo Maia, além de lecionar na Universidade Federal, lecionava na PUC e lecionava aqui na Escola da Júris, né. Era o nosso grande professor de Direito Tributário. Professora Sulamita também, que hoje preside tão bem o nosso IARGS, né? Então, essa lembrança bonita, né, da amizade, né, do valor da amizade, do valor do aprimoramento, do aperfeiçoamento, e que o Centro de Estudos continue por muito tempo, agora sob a coordenação do professor Igor e também do apoio decisivo da professora Melanie, né, seguindo esse seu caminho tão importante, né? E a formação de debates. Eu sempre digo, no debate, a gente aprende muito, né? A gente já temos, às vezes, uma sensação, e a gente... Aqui eu vejo isso com os advogados, quantas vezes o advogado traz uma ideia completamente diferente da que eu estava pensando, pela sua inteligência, pela sua imaginação criadora, pelo estudo sobre um outro olhar, né? E acaba, às vezes, nos convencendo de que aquilo que nós achávamos que era o mais correto, o mais justo, não é o mais justo, não é o mais correto. É isso. Muito obrigado, né? Muito bem. E a alegria é muito grande de poder participar, né? E sempre que precisarem, eu sempre digo, aqui está um pronto-socorro da amizade para o Centro de Estudos Tributários. Muito obrigado, desembargador Meix, pelas suas palavras, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Agradeço também a colega Melanie pela ajuda, sem a qual não seria possível esse evento. Um abraço a todos. Muito obrigada.